Na noite de 7 de outubro de 2022, um morador de Michigan recebeu uma ligação de sua vizinha, chamada Samantha. Ela simplesmente disse que precisava de uma carona para o hospital. O vizinho não entendeu muito bem o motivo dela, afinal, ela tinha um carro, mas como a conhecia já fazia bastante tempo, decidiu ajudá-la. Durante a viagem, Samantha parecia abalada e relutante em falar sobre o que tinha acontecido. Respeitando seu silêncio, o homem não fez perguntas, e quando chegaram ao hospital, ela finalmente contou aos médicos o que havia acontecido, e ao ouvirem sua história, todos ficaram de queixo caído. Oi, eu sou o Shamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e se aparecer também eu peço que hype esse vídeo porque isso ajuda demais. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Samantha nasceu no dia 23 de novembro de 1991 e cresceu em Michigan. Seus pais eram divorciados e sua mãe trabalhava muito para não deixar nada faltar. Desde pequena, Samantha se destacava. Ela era extrovertida, sociável e cheia de vida. Ela adorava futebol e era muito boa nisso. E também gostava muito de andar de bicicleta. Samantha adorava caminhar por florestas e navegar pelo rio com um caiaque. E no ano de 2014, ela obteve seu diploma em serviço social e 5 anos depois, em 2019, concluiu o seu mestrado. Mas mesmo tendo decidido voltar para sua cidade natal, a Samantha morava sozinha, porque ela amava ter a sua privacidade e sua rotina. No entanto, em uma noite, a vida dela mudou para sempre. Na noite de 7 de outubro de 2022, quando chegou no hospital após pegar uma carona com aquele vizinho que eu citei lá no início do vídeo, a Samantha contou em detalhes tudo o que havia acontecido. Após seu relato, ela passou por uma série de exames médicos e forenses e foi entrevistada por um detetive. Ela relatou que um homem invadiu sua casa. Ele foi direto para o seu quarto e começou a atacá-la, sufocando. Em seguida, ele a prendeu algemando os seus pulsos, amarrando seus tornozelos e forçando uma mordaça em sua boca. Ele também usou fita adesiva para prendê-la. Samantha foi pega desprevenida e ela estava completamente indefesa. O homem a levou até um carro que estava estacionado na frente da garagem dela e a jogou no banco de trás. A Samantha, obviamente, estava vendada, então ela não conseguiria ver nada do trajeto, mas como conhecia muito bem a sua cidade natal, ela decidiu tentar memorizar o máximo as ruas. E mesmo estando naquela situação, ela ainda conseguiu se lembrar de algumas ruas pela qual ela passou. Ela conseguiu identificar onde que ela estava passando. E aí, quando ela finalmente foi retirada do veículo e a venda foi removida dos seus olhos, ela percebeu que estava em uma espécie de galpão de armazenamento que tinha várias portas e uma parte feita de madeira. Assim que ela foi conduzida para dentro, o homem a guiou por uma das portas, e não demorou para que a Samantha percebesse que o local era completamente à prova de som, ou seja, qualquer grito ou barulho que ela fizesse não seria ouvido do lado de fora. Lá dentro havia um colchão e o agressor disse a ela que eles ficariam lá por 2 semanas, alegando que havia levado comida suficiente para durar todo aquele tempo. O agressor estava tão orgulhoso que chegou a compartilhar detalhes do plano com ela, como se ele quisesse se gabar do que havia feito. Obviamente, o rapto já era assustador por si só, mas quando aquele homem revelou para Samantha que já fazia mais de 1 ano que ele estava de olho nela e que havia colocado um GPS no carro dela, no carro da mãe dela e no carro da amiga dela, obviamente a Samantha ela ficou ainda mais assustada, porque ele não estava só perseguindo ela, ele estava perseguindo todo mundo ao redor dela, as pessoas principais na vida dela. E para provar que o que ele estava falando era verdade, ele mostrou um aplicativo que ele usava para ver os GPS. E ele disse que havia se inspirado na série You da Netflix, onde o personagem principal, o Joey, ele é um stalker que ao longo das temporadas ele fica se apaixonando por várias mulheres. Ele se torna muito obsessivo e leva elas para um local que é totalmente à prova de som, que é uma sala que fica embaixo
da biblioteca onde ele trabalha. Ele pega essas mulheres e leva pra lá, e muitas vezes essas mulheres acabam perdendo a vida. E inclusive, depois de revelar que havia se inspirado na série You da Netflix, ele disse que já havia planejado também como que as pessoas reagiriam ao desaparecimento da Samantha, porque como ela praticava alguns esportes radicais, digamos assim, ele havia pego uma prancha de stand-up paddle que ela tinha e ele colocou essa prancha num lago, para parecer que ela tinha ido para lá e havia se afogado. Mesmo com todo o choque e detalhes perturbadores que o agressor revelou, Samantha fez um esforço enorme para manter a calma. Ela era assistente social, treinada justamente em intervenção em crises, e conhecia várias histórias de vítimas de abuso e agressão. Com isso em mente, ela pensou que precisava conquistar a confiança dele se quisesse ter alguma chance de fugir. E um detalhe crucial é que ela conhecia aquele homem. Ela sabia exatamente quem ele era, e esse fato mudou completamente a dinâmica da situação. Nas horas que se seguiram, a Samantha começou a conversar com seu sequestrador, e ela percebeu que ele tinha muito medo de ser preso, um medo quase que irracional. Ele dizia que se fosse para a cadeia, não iria conseguir sobreviver. Então, ela decidiu usar isso contra ele. Ela disse que se ele a soltasse, ela não falaria nada para ninguém. Ele não teria que pagar pelo que fez. E ela revelou que, por ser assistente social, ela era justamente treinada para não revelar segredos, e ela poderia muito bem guardar aquilo só para ela. E essa negociação durou cerca de 10 a 12 horas. Depois de todo esse tempo, tanto a Samantha quanto o seu sequestrador estavam extremamente exaustos, até porque aquela situação era muito tensa, então a exaustão emocional era enorme. E aí, movido principalmente por o seu enorme medo de ser preso, o sequestrador decidiu que iria deixá-la ir embora, mas ele tinha uma condição terrível. Ele não podia soltá-la sem antes fazer o que ele queria fazer, que era violar a Samantha. Naquele momento, a Samantha estava diante de uma decisão impossível. Ou ela deixava que o seu sequestrador a violasse para se satisfazer, ou talvez ele nunca a deixasse ir embora. Então, ela escolheu a única coisa que era possível. Ela deixou que ele se satisfazesse. Ela suportou todo aquele sofrimento e depois de se satisfazer, pelo menos o agressor ele manteve a sua palavra. Ele colocou a Samantha dentro do carro e a deixou perto da casa dela. A Samantha sabia que precisava agir rápido, mas estava ciente de que ele poderia estar monitorando o seu carro, sua casa e até mesmo o seu telefone. Então, ela decidiu ligar para um vizinho e pedir uma carona até o hospital. No hospital, ela passou por todos os exames necessários, incluindo testes de DST, e deu aos detetives um relato detalhado de tudo o que conseguia lembrar, desde o caminho até o bunker até a descrição física do agressor. Graças às informações precisas que Samantha forneceu, a polícia conseguiu identificar o culpado naquela mesma noite. Seu nome era Christopher Thomas e ele foi preso imediatamente. A polícia também conseguiu localizar o cativeiro, onde encontraram os suprimentos, o colchão e o balde, tudo que confirmava a história da Samantha. Como Christopher foi preso quase imediatamente após o ato, os investigadores conseguiram reunir uma montanha de provas que o ligavam diretamente ao crime. Afinal, ele não teve tempo de apagar ou esconder nada. Em sua casa, as autoridades apreenderam objetos-chave, incluindo algemas com o cabelo de Samantha e as ferramentas usadas para amordaçá-la. Também encontraram recibos e embalagens de dispositivos GPS idênticos ao que ele havia colocado no carro dela, provando que ele havia comprado equipamentos para espioná-la. Além disso, computadores e pendrives guardavam inúmeras fotos e vídeos de Samantha, todos tirados sem que ela soubesse, ao longo de mais de uma década. E é exatamente isso que vocês ouviram. Toda aquela perseguição não começou há somente um ano. Na verdade, fazia cerca de uma década que aquele homem estava perseguindo a Samantha. E com essa informação, agora vamos entender melhor quem era aquele homem e como ele conheceu a Samantha. Essa história de perseguição começa no ano de 2011, quando a Samantha conheceu o Christopher Thomas, o homem que mais tarde se tornaria o seu stalker. Ela o conheceu através de um grupo cristão no campus da universidade.
Ela e seus amigos consideravam o Christopher muito tímido e isolado, então, principalmente a Samantha decidiu acolher aquele homem, né, aquele rapaz que estava perdido, digamos assim. Ela deu muita atenção para ele e sempre o tratava com muito respeito. E o Christopher começou a confundir as coisas, até porque ninguém ligava muito para ele. Então, quando a Samantha começou a prestar atenção nele, ele achou que ela queria alguma coisa mais do que só amizade. O Christopher chamou a Samantha para sair várias e várias vezes, e ela disse que não queria aquilo, ela só queria ser amiga dele. E toda vez que ele era rejeitado, ele simplesmente aparecia nos locais onde ela estava. Se ela ia jogar bola, ele estava lá. Se ela ia na casa de amigos, ele estava lá. Até na casa da família dela ele aparecia. Ele estava em todos os lugares. Para vocês terem uma mínima noção da obsessão do Christopher, teve uma vez que ele chegou a agredir uma pessoa só porque viu essa pessoa conversando com a Samantha e ele ficou com ciúmes. Então, depois de saber disso, a Samantha ela percebeu que estava correndo perigo. Então, ela decidiu fazer um estágio em outro estado, no Missouri, para se afastar dele, né? Para ter um tempo ali de paz. Mas quando ela se candidatou a esse estágio, ela descobriu que o Christopher se candidatou no mesmo estágio. Então, no dia 18 de setembro de 2014, ela foi até o tribunal pedir uma ordem de afastamento, uma medida protetiva. O juiz que supervisionou o caso disse que, de fato, o Christopher era muito perigoso e ele ficou assustado com tudo que viu. Ele disse que provavelmente a intenção do Christopher era raptar, violar e ceifar a vida da Samantha. E por isso, uma ordem de afastamento foi emitida, uma ordem de 6 anos. Durante 6 anos, o Christopher não poderia se aproximar da Samantha. E por causa disso, ele perdeu aquela vaga de estágio que havia se candidatado, e durante 6 anos a Samantha finalmente teve um pouco de paz. E foi justamente durante esse tempo de normalidade que a Samantha ela conseguiu se formar como assistente social, fez o seu mestrado e começou a trabalhar. Mas o que ela não sabia é que o Christopher estava apenas esperando aquela ordem de afastamento expirar para que ele pudesse retomar a sua obsessão. Em setembro de 2020, a Samantha percebeu que novamente o Christopher estava indo a todos os lugares que ela ia, nos jogos de futebol, no mercado, em todos os lugares. Só que ela não podia fazer nada, porque por mais que ele estivesse rondando, ele nunca se aproximava, ele nunca mandou nenhuma mensagem, nunca tentou falar com ela diretamente, ele só ficava de longe observando. Só que depois de 2 anos vivendo com aquela ameaça constante e silenciosa, em 2022, ela foi até o tribunal que havia concedido aquela ordem de afastamento anterior e pediu ao juiz uma nova ordem de afastamento. Só que dessa vez o juiz negou, dizendo que o Christopher e a Samantha tinham um histórico muito complicado e ele não entendia muito bem qual que era a relação dos dois. Então, por isso, ele não iria dar a ordem de afastamento. Com essa decisão, as coisas ficaram muito mais complicadas para Samantha. Se o juiz tivesse concedido aquela ordem de restrição, muito provavelmente ela jamais teria passado por todo o terror que ela passou. Mas o juiz via aquela situação como algo complexo, um mal-entendido entre duas pessoas. E o pior de tudo é que o Christopher acabou descobrindo que a ordem de restrição havia sido negada, algo que ele não deveria descobrir, porque isso deveria ser confidencial. Então, alguém passou essa informação para ele. E o que veio depois disso, vocês já sabem. O Christopher foi atrás da Samantha e fez o que fez. Quando o Christopher foi preso, ele tentou negar tudo, alegando que não estava envolvido e que estava ocupado com outras atividades naquele dia, como caçar na floresta. Mas os investigadores estavam armados com uma montanha de evidências que o ligavam diretamente ao crime. Ele tentou minimizar toda a situação, dizendo que o que aconteceu foi consensual e que aquilo era um jogo sexual de interpretação. O sequestro, o cativeiro e tudo era parte desse jogo, e a Samantha concordou em jogar. Mas enquanto ele estava prestando o seu depoimento, os investigadores foram atrás da ficha criminal dele. Foi descoberto que no ano de 2009 o Christopher havia perseguido outra universitária. Ela não teve o seu nome revelado, mas foi chamada de Kelly. A Kelly também tinha uma ordem de restrição, mas o Christopher não ligava muito para isso e vivia violando essa ordem. Só que por causa disso, ele acabou sendo preso por assédio criminal
e recebeu 2 anos de liberdade condicional. Quando tudo veio à tona e os investigadores entraram em contato com a Kelly, ela disse que sentia uma mistura de alívio e culpa. Alívio porque finalmente o Christopher estaria atrás das grades, mas culpa também porque depois do que ele fez com ela, ele foi atrás de outra pessoa. Ela não tinha culpa de nada, mas ela sentia que, de certa forma, tinha culpa sim. Apenas 3 dias após o crime, Christopher foi formalmente acusado. Ele enfrentava uma série de acusações criminais graves, incluindo sequestro, invasão domiciliar, tortura, perseguição agravada e conduta sexual criminosa. E esse caso atraiu uma grande atenção da mídia. A princípio, ele se declarou inocente, mas permaneceu atrás das grades porque o juiz determinou que ele representava um grande perigo para a sociedade. E finalmente, em dezembro de 2023, após várias audiências, Christopher quis fazer um acordo para evitar um julgamento completo. Como parte do acordo, ele se declarou culpado de 4 acusações principais: sequestro, tortura, invasão e perseguição. Em troca, as acusações de crimes sexuais foram retiradas. O objetivo, tanto da acusação quanto da defesa, era poupar Samantha de reviver o seu pesadelo no tribunal, ao mesmo tempo que garantiria uma condenação rápida para o Christopher. Embora as acusações de violação tenham sido retiradas, ele ainda foi registrado como um agressor sexual. E em fevereiro de 2024, o caso finalmente chegou à sentença final. Ironicamente, o juiz que condenou o Christopher foi o mesmo que havia negado a ordem de proteção para a Samantha. Ao anunciar a sentença, o juiz enfatizou a natureza chocante e premeditada dos crimes e também reconheceu, de forma trágica, a sua própria falha em proteger a Samantha quando ela solicitou. Christopher foi condenado a 40 anos de prisão e não poderá solicitar a liberdade condicional até outubro de 2062, quando ele vai ter 80 anos. O juiz também estabeleceu algumas condições especiais caso o Christopher seja solto algum dia. Ele será obrigado a usar um GPS pelo resto da vida, permitindo que as autoridades saibam exatamente onde ele está. Além disso, o juiz observou que em conversas gravadas na prisão durante visitas de sua mãe, Christopher teria dito que nada o impediria de repetir as suas ações. Isso também deixou claro que, independentemente das ordens judiciais, uma hora ou outra o Christopher iria acabar atacando a Samantha. Felizmente, ele não fez nada por vários anos, mas também é trágico que o sistema de justiça não tenha tomado medidas mais rigorosas antes, especialmente considerando o seu histórico criminal. Isso certamente poderia tê-lo impedido de cometer novos crimes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e também deixe o seu hype. E não esqueça de comentar o que você achou desse caso, porque a sua opinião ela é muito importante. Então, por hoje é só, e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!